não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então você vê que a própria profusão, né, de técnicas de investigação psicológica, supostamente destinadas a amparar o autoconhecimento humano, na verdade cria uma confusão dos diabos. Porque tudo isso pode ser muito útil. Todas essas técnicas podem ser muito úteis, se você tiver esta permanente admissão da densidade do real, no sentido do Lila Velho. Porque daí você tem onde encaixar essas várias coisas. Você sabe onde elas estão. E você tem, note bem, quando o Lila Velho diz, a experiência da presença do ser é o que dá o significado e a importância das demais experiências, isso significa que, desprovido da consciência da presença do ser, nada tem significado e nem importância. Não é isso? Inclusive o seu famoso eu. Quando Descartes fez do eu o centro de construção do conhecimento, não, ele não podia prever que, em muito breve tempo, esse eu ia se esfarelar e desfazer. Porque o nosso eu só é alguma coisa, tá certo? Quando situado dentro da presença do real e da sua própria presença real. Se você o isola, eu digo, mas como um eu isolado poderia ter história? Você vê que o eu de que fala Descartes é um eu atomístico. Ele diz, eu penso, logo existo, e esta frase é verdadeira no instante em que eu a penso. De quanto tempo dura esse instante? Se transcorreu algum tempo, tá certo? Então você entendeu que além do seu eu existe alguma outra coisa que se chama tempo. E se não transcorreu tempo nenhum, isto simplesmente não aconteceu. Mais ainda, penso, logo existe. Esta frase é verdadeira no instante que eu a penso. Eu digo, sim, mas também no lugar onde eu a penso. Né? Porque aonde você pensou isso? Em lugar nenhum, então você não pensou. Então, quer dizer que a tentativa de construir o mundo a partir do eu ou da consciência humana destrói a própria consciência humana. E por que os filósofos caíram nisso? Caíram nisso por amadorismo, por inépcia, por incapacidade, tá certo? Ou falta de vontade de confessar o real estado de coisas. E eu acho que assim, ao longo do tempo, quer dizer, o primeiro filósofo que restaura isso na sua plenitude é Louis Lavelle. Quer dizer, você lê o Louis Lavelle, depois de você estudar Kant, Descartes, etc., é como você despertar de um pesadelo. Agora, as pessoas que vivem dentro desse pesadelo e que, não obstante, querem levar uma vida moral, etc., eu digo, mas elas terminam todas loucas. Por exemplo, agora que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu assisto muito mais filme americano do que antigamente. E vejo a infinidade de filmes que tem sobre adultérios.
e os dramas terríveis do adultério, né? Quer dizer, o sujeito descobre que a mulher dele olhou para um outro, pronto, caiu, meu mundo caiu. Ah, ela desejou outro. Né? Eu digo, mas ele não foi informado que as pessoas às vezes desejam os outros? Ele não sabia disso. Ele esperava realmente, né, que a mulher dele só pensasse nele, só tivesse olhos para ele, nunca tivesse atração por ele. Ele esperava isto, mas que idiota! Por isso mesmo que o Cristo, na hora que ele proíbe o adultério, ele diz que é para perdoar as pessoas, porque ele já sabe que elas vão fazer isso, porra. Né? Então, eu vejo a problemática do adultério separada da problemática do perdão é uma loucura. É uma abstração. E não tem solução, é só sofrimento. Não é isso? Então, onde vem isso? É o abstracionismo. É, vamos dizer, a separação entre a alma humana e a estrutura do real. A densidade do real. Quer dizer, o sujeito casa, mas ele não casou com uma pessoa de verdade. Né? Ele casou com um produto imaginário, que é uma espécie de espelho dele. Né? Um espelho lisonjeiro. Né? Mais ainda, você vê que por exemplo, a fidelidade conjugal ela faz sentido dentro de um contexto religioso que a criou. Quer dizer, o casamento passou a ser um sacramento. Então é um compromisso que você assumiu perante Deus. Tá certo? Agora você tira Deus da jogada e você põe lá um monte de homens e mulheres que acreditam que eles pelo simples fazer existir, eles têm direito àquilo. Né? Se você acredita que tem direito à fidelidade da sua mulher, você é louco. Quem você pensa que você é? Você merece 2 chifres na cabeça, desgraçado. Quem merece a fidelidade é Deus, não é você. Agora, e Deus sabe que a pessoa vai falhar e por isso mesmo ele já disse que ele vai perdoar. Agora você não. Quer dizer, os direitos de Deus podem ser espezinhados milhares de vezes e ele sempre vai perdoar. Agora, os seus direitos não podem ser espezinhados nenhuma vez. Ora, então, quanto mais as pessoas levam a sério esse negócio de casamento, mais o adultério se torna o tema praticamente único da literatura universal. Existe o famoso livro do Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente, que trata precisamente disso. Diz por que quase todas as histórias têm adultério misturado? Porque, claro, as pessoas só pensam nisso e elas têm uma expectativa absurda de que elas merecem a fidelidade do seu cônjuge. Cada um acha isso. E, evidentemente, estão todos enganados. O que é isso aí? Subjetivismo. Então, se você recua na história, você vê que em outras épocas a tolerância e o perdão para essas coisas eram muito maiores. Mas à medida que você entra no mundo moderno, sobretudo depois da Reforma Protestante, aqueles mandamentos que tinham origem divina, né, e que são dados numa hierarquia, você vê, os 10 mandamentos não são apenas uma coleção, eles são uma hierarquia, eles vão do principal para o secundário, né, são subitamente retirados deste contexto divino e colocados dentro de um contexto, por assim dizer, atomístico humano. Então vamos supor aqui, tem aqui um fulano comunista que casou com uma mulher feminista. Mas ele acredita que ele tem direito à fidelidade conjugal dela e ela também acredita. Eu digo, por quê? Baseado no que você tem esse direito? Você não tem direito nenhum. Apagou lá de novo. Então, isso quer dizer, as pessoas elas não estão... Apagou aí ou não? Continua? Foi só essa conexão aí que caiu? Então, essas pessoas estão vivendo
num mundo de irrealidades. E quem botou elas lá dentro? Foram os filósofos. Foi Kant, foi Descartes. Quer dizer, o subjetivismo moderno colocou as pessoas, colocou cada ser humano no centro e no topo da realidade. E coloca o universo abaixo dele. Então, isso é a inversão total da realidade. Nós só temos o direito de falar a palavra eu se nós temos a consciência da presença total e da nossa presença à presença total. Aí nós temos um eu. Quer dizer, o eu não é uma entidade substantiva que exista por si mesma. O eu é uma espécie de uma relação que nós temos com a realidade, na medida em que nós assumimos esta realidade, tá certo? E agindo e reagindo dentro dela, tá certo? Nós nos tornamos cada vez mais sensíveis à presença. Aí sim nós temos um eu. Quer dizer, o verdadeiro eu é o efeito, o produto de uma espécie de modéstia epistemológica do ser humano. Que é exatamente o contrário de toda essa tradição idealística moderna. Tradição idealística na qual os materialistas também estão incluídos. Mais tarde nós vamos tratar disso. 8. Outros exercícios. O professor foi deixando ao longo das aulas uma série de outras sugestões. Imaginar a vida de pessoas nossas conhecidas como um romance. Isto aqui é um negócio espetacular. Porque, primeiro, você vai vendo que a vida das pessoas tem uma forma. Né? Quer dizer, os vários fatos que sucedem a elas só adquirem sentido em face de tudo o que aconteceu antes e de uma expectativa do que vem depois. Ou seja, não há apenas uma sucessão, mas há efetivamente um drama. E esse drama surge porque as pessoas, além de serem aquilo que elas são presentemente, elas querem ser alguma coisa. Mesmo que seja apenas querer continuar sendo o que são agora. Elas podem querer ser o que são agora, mas a vida pode forçá-las a mudar. Então, por exemplo, você pega o sujeito mais rotineiro, mais burguês, mais banal que tem e coloca o sujeito no meio de uma crise, de uma revolução, de uma guerra. Tá certo? E o sujeito está lá vivendo na sua repetitividade plácida e medíocre, e de repente ele é botado dentro de um campo de concentração. Pronto, acabou. Não é isso? Então, o que acontece, os fatos que acontecem, mesmo que venham de fontes absolutamente aleatórias, se incorporam na vida de cada um como elementos de um enredo dramático. Não é isso? E, de certo modo, cada pessoa que você conhece tem o direito de ser tratada como personagem desse drama. Ele tem uma vida própria. Ele pode contar a sua vida. E os fatos da vida têm para ela um significado. Mesmo que seja um significado ilusório. Porque se for um significado ilusório, isso não significa que essa ilusão não exista mesmo e que não tenha para ela, dentro do drama da sua vida, um papel específico. Então, de quantas pessoas em torno você é capaz de contar a vida? Você vê que, em geral, a compreensão que você tem das pessoas em torno é meramente esquemática e não é dramática. Você não as entende como personagens de um drama como elas mesmas se entendem. Você as entende como personagens ocasionais de cenas separadas. E estas cenas você incorpora ao seu próprio drama. Enquanto você faz isso, você está no egocentrismo. Você está na ilusão egocêntrica. Você só sai disso se você tentar contar a vida das pessoas como você conta a sua. Não é isso? Então, você, quando conta a sua vida, você tem um sentimento de unidade do seu personagem desde o começo até o fim.
Pelo simples fato de você conta agora cenas que se passaram quando você era bebê. Bom, era você esse bebê. Quer dizer, o eu que está contando a história agora é o mesmo eu que você coloca dentro do bebê, de tal modo que ele fale. Não é isso? Mas, raramente você concede esse privilégio aos outros. Então isso significa o seguinte: você está num mundo onde existe somente um eu e existem personagens ocasionais que vão compondo o seu eu. Eu digo, mas será que a vida é realmente assim? Não pode ser, porque cada uma das pessoas acha que tem um eu, porra. Só de você fazer isso, você tentar contar a vida das pessoas, você vai ver como esse seu horizonte vai se enriquecer, tá certo? E como as pessoas em torno começam a ser mais reais para você. Isso é um exercício que todo romancista faz. O romancista lê lá uma noticinha, né? Fulano matou não sei quem, não sei quem. Ele imediatamente começa a imaginar tudo para frente e para trás. Como começou essa história. Né? E isto fez da arte do romance um instrumento cognitivo formidável. Muitas vezes os romancistas entendem as coisas melhor do que os filósofos. Você vê, no século XIX, quando estava todo mundo dizendo besteira, quando a filósofa está dizendo besteira, tinha lá Dostoiévski que entendia mais ou menos as coisas como elas eram. Outro exercício: a partir de um romance, conceber um roteiro de filme, e vice-versa. Transforma o filme em narrativa verbal e a narrativa verbal em filme, ou em peça de teatro. Isso aqui serve, vamos dizer, sobretudo para você entender o que é a narrativa em si e o que é a sua tradução ou condensação em símbolos, que podem ser símbolos visuais, corporais, como no teatro, ou visuais, como no cinema. Quarto exercício: exercício de aceitar tudo o que nos acontece sem queixas e lamentos, apenas referido para ser feito mais tarde. Quer dizer, isto, é claro, esse exercício é um pouco mais complicado, tá certo? Ele se desdobra numa série de outros. Um deles é você imaginar que tudo o que lhe acontece é responsabilidade sua. Não é, na verdade não é, isso é falso. Esse é um exercício construtivo, tá certo? Mas você vai imaginar como se tudo que lhe acontece fosse o seu karma. Digo, olha, se tudo que me acontece fosse o meu karma, então só eu poderia ter um karma e os outros não têm karma nenhum, porque tudo acontece em função da minha ilustre pessoa. Então isso é falso, tá certo? Mas esse exercício é bom para você depois fazer o lado comparativo. Quer dizer, você se imaginar como se você fosse uma vítima inerte dos acontecimentos. E tudo são os outros que fazem. E nada é você. Então aí você vai ter essas duas perspectivas opostas, as duas falsas, tá certo? Mas em algum ponto elas têm uma tensão, e é nessa tensão que está a realidade. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente.
ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.